Sejam todos bem-vindos ao Pod Bicha, o podcast da Bicha da Justiça. Eu sou Bruna Andrade e hoje eu tô com um convidado mais do que especial, um intelectual, um ator, um dramaturgo, diretor e produtor paulista. Tem mais de 45 espetáculos teatrais na carreira. Entre eles, Amar, Verbo Intransitivo, A Dama das Comélias, O Retrato de Dorian Gray, Isadora Duncan, A Revolução da Dança, Eva Peron, o espetáculo, Olhares de Perfil, O Mito de Greta Garbo e Orlando. Fez trabalhos no cinema e na TV, entre outros. É um premiado ator internacional, dentre inúmeros outros papéis, né? Vem pra cá, queridíssimo Roberto Cordovani. Olá, Seja Bruna. muito bem-vindo. Muito obrigado Seu pela... currículo é tão grande que não dá para falar tudo. muita coisa, Muita coisa, né? Muita história, muito trabalho São desenvolvido. muitos anos de labuta. Uhum. Porque assim, eu desde os 6 anos já sabia que seria ator. Desde os 6 Desde anos. os 6 anos. Meu avô foi cenógrafo do Teatro Municipal de São Paulo. Uhum. Então, teve uma certa influência, ele me contava coisas enfim, histórias da época. Ele foi cenógrafo da companhia do pai da Marília Pera, Abel Pera. Certo. Eu tive uma tia que foi corista, foi primeira bailarina depois do Municipal do Rio. Então, tudo isso ajudou, mas não tive... digamos, a influência dos meus pais. Sim. Isso não. Sim. Né? Meus pais achavam que fazer teatro era assim, de vez em quando, de fim de semana tal. Mas eu já sabia que Era um seria hobby. uma profissão. E depois eu enveredei para o caminho da filantropia porque eu quis. Com Uhum. 18, 19 anos, além de estudar balé, eu era plantonista do CVV, do Centro de Uhum. Valorização da Sim. Vida. Trabalhei com cegos, aprendi Uhum. o braille, trabalhei com cego surdo fazendo sinais de linguagem, né? Então, isso tudo, somado à minha técnica que eu fui adquirindo, me ajudou muito Sim. para ser um ator versátil. Porque quando eu falo ator versátil, eu posso ser homem, mulher, Sim. velho, qualquer Sim. coisa, jovem. Sim. Eu acho que o fato de eu sair sempre da minha zona de conforto é o que mais me dá estrutura. E você tem uma história mais pautada no teatro, Uhum. mas também fez televisão, fez cinema, e a versatilidade também está em caminhar e em entrar em todos esses cenários da arte. Digamos que o meu berço, o meu chão é o teatro, Sim. né? Mas aí em 2000, eu tive vários convites em épocas diferentes da Rede Globo. Aham. Numa época me chamaram para eu protagonizar uma série. Eu não podia, porque justo no dia que telefonaram para mim, eu estava embarcando pela primeira vez para a Europa. Sim. Isso foi quando? 1985, tem 85. muitos anos. E depois, em 90, o Jorge Fernando quis que eu fizesse uma participação na Rainha da Sucata. Aí eu sou um ator de textos, né? Sim. Eu preciso entender o texto, eu preciso gostar, senão, Sim. independente de quanto vão me pagar, sim Aham. ou não. E dessa vez eu falei não para a Globo na época e falei, bom, a partir daí nunca mais vão me chamar, né? Aham. Até que em 2017, quando eu fazia um musical do Zé Cabaleiro, A Paixão Segundo Nelson, Uhum. sob textos de Nelson Rodrigues, o diretor-geral da Globo, enfim, de dramaturgia e tal, me assistiu e me convidou. Então eu entrei na Globo como ator convidado para fazer o vilão escravagista Sebastião Quirino, Sim. da novela Novo Mundo, que foi Sim. originalmente no horário das 18 horas, e depois foi reprisada no auge da pandemia, em 2020, Sim. também
às 18 horas, que tivemos muito mais audiência, porque era uma época que todo mundo obrigatoriamente estava Com a exilado, né? televisão e exilado e com poucas opções de Exato, entretenimento, né? exato. Não que assistir novelas não seja um entretenimento válido, mas acabava sendo a restrição ali do lockdown mesmo, né? Não Exato, te permitia fazer muitas exato. outras coisas É, senão entretenimento televisivo, que é o é, que gera mais acesso para o público em geral, e né? os canais, enfim, as Netflix, HBO, Isso, enfim. isso. Né? E o que que te chamou a atenção nesse personagem, nessa personagem específico que da TV que te fez brilhar os olhos e se interessar pelo papel? Primeiro, quando ele me chamou, o Vinícius Coimbra, o diretor-geral da novela, que também me dirige agora em Morte em Veneza, que é o espetáculo que depois nós Sim, vamos falar, espetáculo teatral que eu estou rodando pelo Brasil. Ele falou, Cordovani, essa é uma personagem que existiu. Então, além da família real, que era o Dom Pedro, era sim. interpretado pelo Caio Castro, a Letícia Colin fazia a Maria Leopoldina. A minha personagem existiu porque desde aquela época já era corrupto. Então era um Aham. português que veio para o Brasil. Quando a novela começa, eu já estou aqui há 20 anos, traficando negros, porque Sim. eu era um escravagista, um homem assim sem sem Escrúpulos. escrúpulos, assim, terrível, um homem assim mau. É, então, quando ele me deu esses tópicos, esse perfil, e de ser vilão, e de ser português, porque eu entendo muito do inconsciente português. Eu moro em Portugal, eu tenho cidadania portuguesa, como eu tenho também cidadania espanhola, e Sim. também moro na Galícia, que é o noroeste da Espanha. Uhum. Isso me encheu os olhos porque eu sabia que eu podia fazer uma crítica ao inconsciente coletivo português. Porque o Sim. português está convencido que ele descobriu o Brasil. E nós, durante décadas, estudamos que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Sim. Ninguém Sim. fala de índio. Índio aqui é como se fosse planta, né? Sim. Sim. Então, quando eu vi que eu podia Aqui não, né? No olhar o português. olhar português, Sim, porque o exato. brasileiro ele está ressignificando o indígena agora, Agora, isso, ressignificando agora. agora, tal, já com séculos de atraso, Sim, né? sim. Mas eu vi nessa personagem, no Sebastião Quirino, um momento de falar de um Brasil muito atual, onde Uhum. nós temos esse preconceito estrutural, assim, essa coisa, não só de negros, mas de LGBTQIA+, de tudo, de Sim. indígena, enfim, E né? era uma De pauta gordo, machista também, né? é, Ele era extremamente machista e tinha toda essa relação com a esposa também enraizado ali no machismo da época, é, né? E que é reproduzido até hoje, até que hoje, gera toda esses males quando a gente fala de feminismo propriamente é. dito, né? E muita mulher alimenta esse tipo de coisa em Sim, relação ao macho, né? O meu sim, protetor, o meu homem, sim, sim. essa coisa. Então, isso me fez aceitar a personagem. E, ao mesmo tempo, era uma personagem que se maquiava. Uhum, E ninguém nunca explicou por que que ele se maquiava, mas o meu Sebastião Quirino se uhum, maquiava, tinha cabelo comprido. Bom, na época sim, todos tinham cabelo comprido. sim, E ele deu para a família real a Quinta da Boa Vista. Em uhum, compensação, Dom João VI não cobrava impostos. sim. Então você já começa a ver o empurra com O, a barriga o, que veio de o Portugal, né? jeitinho brasileiro que não é Que brasileiro, não é a origem dele veio de de Portugal, Portugal, né? As coisas exato. precisam ficar bem claras e pautadas. Então, para mim, ter interpretado o Sebastião foi assim um grito mesmo Uhum, de falar, uhum. gente, olha isto aqui. E bem significativo o momento que a gente estava vivendo quando a novela foi veiculada da primeira vez, É, dentro desse contexto de discussão sobre corrupção mais aflorada, exato, né? exato, exato. Vamos dar uns passinhos para trás,
bastante passinhos para trás, Você né? que me conduza. Qual foi seu primeiro papel enquanto artista? Foi o quê? Teatro? Foi comercial? Foi Foi como teatro. modelo, É, né? assim, foi primeiro com teatro. Eu fiz a minha estreia no teatro. Eu era um figurante, assim, eu era o carteiro que vai avisar o povo que nasceu a princesa, que foi a Bela Adormecida, né? Foi meu primeiro papel. Depois Quantos anos? eu tinha 15. 15 15 anos. anos. Depois me chamaram para fazer Pluft, o Fantasminha, Sim, que aí já tinha outra visibilidade. Eu era o Pluft, um texto muito bom da já Maria era o Clara Machado, protagonista. já era o protagonista. A partir daí, eu dei uma parada e comecei com o meu trabalho, como eu falei no início da entrevista, o meu trabalho mais de filantropia. Sim. Eu queria entender o ser humano, mas era uma coisa inconsciente. Uhum. Algo me levava para entender a estrutura do cego, como o cego pensa, como a pessoa que fica cego tem que reaprender, se reorganizar. Tudo isso me ajudou muito na minha concepção interna como ator. Depois fui estudar balé, então fui me preparando. Gravei muito livro para o cego no Brasil, da Fundação para o Livro do Cego no Brasil. Uhum. Eu lia um livro por semana gravando, assim, Sim. porque antigamente, Como se fosse um um audiobook. audiobook, antigamente era assim, eram umas fitas desse tamanho que os cegos alugavam ou davam, dependendo da instituição, punha assim uns aparelhos assim, eles ficavam ouvindo, Sim. porque tinha Sim. muito cego que não sabia o braille, né? Uhum. Ah, aí eu fui chamado pelo Washington Oliveto, que na época era o grande, enfim, Publicitário. publicitário. Ele viu que eu poderia ser Paul McCartney. E eu fui Paul Tem McCartney, semelhanças. e era muito igual, assim, muito igual. Eu tenho fotos na época da gravação para o tênis chamado All Star. Sim. Então eu era o Paul McCartney. E daí eu fiz o lançamento dos cigarros Free, Sim. que eu nunca fumei, e falei, eu não quero fazer um comercial para alimentar o cigarro. E Sim. era uma propaganda subliminar, assim, sabe? Que Bem você. da década de 70, Não, 60, não, 70, 80, 80, 83, por aí. 83, isso. Era assim, o cigarro free, eu falava que era uma questão de bom senso, mas mais nada, Só, né? é. Eu não fumava, não aparecia, depois congelava Aham, a imagem e vinha a aham, logomarca do cigarro. Isso me pareceu menos podre, né, para aham. fazer assim. Eu sempre tive muito cuidado para não me prostituir, Uhum, sabe, no uhum. sentido assim de me forçar a fazer uma coisa por causa de dinheiro. Sim, Passei muita necessidade já como artista, querendo ser independente, sem precisar de pai, mãe, família, essa coisa sim, toda, sim, por questões de ética mesmo, sim. sabe? Ah, não vou De fazer valores isso. pessoais, né? É uma coisa que De você não era se natural. colocar em locais que não faziam sentido, que iriam te ferir Exato, exclusivamente por uma questão financeira, exato. né? E claro que esse contato do seu período de trabalho voluntário impactou sua vida, porque a gente está falando de pessoas diversas, Uhum. e também, de certa maneira, te ajudou nos seus papéis e nessas conduções um pouco mais diversas, né, do, de um caminho de um ator que não é tão independente assim. Mas o que que te motivou a fazer o trabalho voluntário, ficar esse período em convívio com as diversidades naquela época onde não se falava de diversidades, Não, né? não. Era uma vontade de mudar alguma coisa, porque eu sempre sofri bullying na escola, Uhum, porque eu era mais alto que todo mundo, eu era loiro, eu tinha. Bom, tinha, não, tenho olho azul. As professoras sempre falavam, ai, como você é bonito, ai, não sei o quê, na frente de outros, né? uhum, Isso criava, assim, um separatismo. uhum, Nunca me adaptei à corrente do ser homem. O que é ser homem?
era jogar bola. Eu odeio bola, não assisto Já futebol. discutia papéis de gênero, já entendia papéis de É, gênero de uma forma diferente dos dos demais, né? demais. Eu achava um absurdo no pátio do colégio. Eu sempre estudei em colégio particular, de uma elite esbranquiçada, assim. Não tinha um preto no Uhum, colégio, uhum, não tinha um deficiente. Era uhum. assim, parecíamos todos quase arianos, sabe? Sim, sim. E eu achava um absurdo o pátio ter uma divisão com ladrilhos preto que era mulheres de um lado, homens do outro. E eu, muitas vezes, ficava no meio. Abria a perna e punha um pé de um lado e um pé no outro. E ficava parado assim no pátio da escola. E a dona Adília, que era a diretora que me traumatizava, aquela mulher que Deus a tenha em bom lugar, com aquele sino que ela tocava, que nem uma louca, assim, era para entrar, era para cantar o hino nacional, era para rezar o Pai Nosso, Ave Maria. Ela também falava: Cordovano, o que que você está fazendo aqui no meio, com um pé aqui e um pé lá? Eu falava: por que que vocês não tiram esse papel? Era assim, né? Sim, sim. Então, eu acho que essa repressão escolar fez com que eu tivesse esse ímpeto de falar com cegos, Uhum. eh, falar com deficientes. Teve uma época que os meus amigos, assim, eram paralíticos, porque eu gostava, e não era assim porque eu era o normal, entre aspas, e Uhum. podia sobressair. Não, muito pelo Uhum. contrário. Uhum. Eu era um ajudante, eu gostava dessa função. Até que quando eu entrei no CVV, no Centro de Valorização da Vida, Sim. eu tive que fazer um curso. E eu era muito jovem, eu tinha acho que 20 anos, um curso assim de psicologia, bom, enfim, 3 meses. E eu estava querendo muito ser aprovado. O fato de eu ter sido aprovado, Uhum. isso me deu uma estrutura de que agora sim eu sou profissional, como Uhum. ator, né? Sim. Eu sempre canalizei tudo isso para a interpretação, porque eu sempre pensei que do momento que eu decidisse a profissão, além da teoria, eu teria que ter um acervo emocional muito claro, Sim. porque o ator, ele é de acervos, sabe? Eu sei, por exemplo, representar alguém vigarista, sem ser vigarista. Bom, Sim. vigarista todos somos em momentos X da vida, mas eu entendo a carpintaria de cada personalidade, Sim. né? Então isso Sim. me ajuda muito a interpretar. Tanto é que quem acompanha a minha carreira tal, eu já fui Greta Garbo, eu já fui, enfim, Eva Peron, eu já fui Dr. Jack, Mr. Hyde, o Médico e o Monstro, fui o Uhum. Sebastião Quirino, agora faço em Morte em Veneza um autor que se apaixona pela primeira vez por um homem, mas é Uhum. uma coisa platônica que o outro nem sabe que a minha personagem existe. Sim. Então, tudo isso, eu nunca fui preocupado nos 5 minutos de fama. E hoje Uhum. acontece muito isso. As pessoas querem uma oportunidade, mesmo que faça uma figuração, tal, pronto. Eles querem esses 5 minutos de fama. Uhum. Não se aprofundam, não, e é tudo muito, muito raso, né? Sim. E eu sou de uma época que tudo era estudado, tudo era lido, as pessoas conversavam, né? Hoje em dia, com tanta tecnologia, as pessoas conversam, mas muita coisa inútil. Era uma outra, era completamente diferente, era um outro formato de formação Uhum. profissional. Mas essa relação da independência profissional acabou te levando para fora do país, né? Foi a motivação para você ir morar fora do país, Não, buscar outras oportunidades que não necessariamente você tenha encontrado no Brasil? Ou o que que te motivou? um convite. Eu fazia na época Amar Verbo Intransitivo, do Mário de Andrade, Uhum, e a peça teve muito sucesso aqui em São Paulo. As críticas todas me colocaram como uma grande revelação. sim. Numa época que não tinha internet, e os ecos, né, desse sucesso no teatro, de alguma forma chegou numa organização em Portugal, de um festival chamado FITEI, Festival Uhum, Internacional de Expressão Ibérica. E uhum, através do FITEI eu fui com o Amar Verbo Intransitivo, ganhamos a edição desse festival.
Eu comecei a assinar contratos ali com cidades portuguesas para apresentar a peça e fui ficando. Então foi tudo sem que. Tanto é que a bagagem que nós levamos, eu e a companhia, era para ficarmos um mês. Então fomos com uma mala normal e tal. Uhum. E a primeira vez que fomos para a Europa, ficamos sem voltar para o Brasil 4 anos. 4 anos. E ali começamos a ganhar prêmios e tal, sempre falando em português. Então tudo na minha vida, as grandes coisas que aconteceram na minha vida, foram sem ir atrás. Foram através de convites. Através de convites, né? Uhum. O fato de eu entrar na Globo, o fato do Zé Cabaleiro, sei lá, como lembrou de mim e me Uhum. localizou na Europa para eu fazer em 2016 o musical A Paixão Segundo Nelson, com Uhum. direção da Débora de Bois, sobre Nelson Rodrigues, onde eu fazia a Mirna, que é um papel maravilhoso. Uhum. E aí, através do Zeca, veio a Rede Globo. Então, eu não Sim. sei, eu nunca fui muito atrás. Eu fui atrás do meu interior, Sim. sabe? Sim. Porque para mim, não trabalhar e não trabalhar ganhando já era uma constância. Porque eu sempre trabalhei. Você Uhum. entende? Uhum. Ganhando ou não, eu sempre trabalhei. Então, Era uma consequência, uma você enxerga como uma consequência. consequência. Eu não Essa... tenho esse deslumbramento, ai, a fama. Uhum. Só para você ter uma ideia, quando eu ganhei o prêmio de melhor ator de Londres, eu concorri com Jeremy Irons, John Malkovich. O Jeremy Irons já ganhou o Oscar. Uhum. E 3 dias depois de eu ter recebido o prêmio, eu estava colocando o cartaz na rua do meu espetáculo. Sim. Sim. Entendeu? Uhum. Então, para mim, as coisas são bem braçais. Eu não Uhum. tenho. Uhum. Agora, quando é para ser diva, se eu estou todo patrocinado, eu tenho meu camarim, aquela coisa. Mas se não, também, de boa. Entendeu? Essa busca pelo autoconhecimento, por acessar as emoções de forma mais consciente, tem algum viés da infância? Tem, tem. Tem o desprezo do meu pai, não só por mim, o desprezo, acho que por ele ser pai. Eu acho que ele Uhum. nunca esteve preparado para ser pai, Você né? é o mais velho. Só. Depois, o fato da minha mãe ter se transformado em pai, mãe, avô, tudo junto, né? Uhum. Eu sempre vi na minha mãe uma força que podia ser menos, mas Uhum. ela, acho que enfim, Para assumir para papéis assumir papéis, que eram insuficientes em é, relação ao seu pai. exato. Talvez. E para a época também, eu acho que minha mãe foi à frente, Uhum. sabe? Porque nós pusemos o meu pai fora de casa, né? Uhum. Porque batia nela, porque bebia, porque tinha amantes, o perfil enfim, do ogro, né? Sim. Eu alertei minha Do mãe, macho o alfa. macho alfa, eu alertei minha mãe falando, mãe, o papai te trai, tá na cara, entendeu? E minha mãe não queria ver, Isso com quantos anos? 14 para 15 anos, porque era notório, gente, sabe? Eu Uhum. nunca fiz o papel daquele que não está percebendo. Sim, Era notório, né? sim. E a partir daí, isso me fez entender que eu, para não enlouquecer, eu também não sabia o que era estar louco, não é isso? Sim. Eu deveria me debruçar sobre o ser humano. Uhum. Então daí veio o teatro. Foi uma válvula de escape, de É, certa maneira. eu era muito bom em redação de português. Uhum. Esse colégio me incentivou. Eu ganhava Uhum. concurso de redação, porque na Uhum. redação eu destrinchava, mas nunca para uma fantasia, sempre para a realidade. Sim. Então, nas redações eu falava do quanto um lar destruído Uhum. é importante também, Sim. e ele não precisa necessariamente servir como uma fossa, mas Uhum. também como um lado positivo. Sem ser poliana, aquela coisa, ai que lindo, não, Sim. mas um mínimo de verdade, né, nas relações. Eu sempre fui do afeto, do abraço, do toque, mas também sempre respeitei os limites, né? Porque às Uhum. vezes o outro não quer ser abraçado. Sim.
sim. né? Eu já tive muitos namorados que trepávamos, mas nunca nos beijamos, sabe? Eu nunca Uhum, entendi isso. uhum, Nunca entendi, mas respeitava. Questionava, questionava. Era uma espécie de DR? Era, mas não dependia de mim, sabe? Não dependia de mim mudar a estrutura ou fazer uma chantagem. Ah, se você não me beijar, não vou fazer. Não, uhum, tudo bem. uhum. A sexualidade para você foi algo, foi algum tabu? Não, Você se identificar enquanto um homem homossexual em não, algum momento foi um tabu para não, você? não. Foi assim, eu sempre tive namoradas até os 24 anos. Uhum, Aos 25 anos, eu não vou falar o nome, enfim, porque é uma pessoa conhecida, era um maestro e eu dançava e tal. É, tinha momentos na coreografia que eu não estava entendendo e ele se propôs a tocar o piano, sim, a repassar algumas coisas e a partir daí sim, nos envolvemos, né? aham. E eu passei de um estágio para o outro, normal, eu não vi Com diferença. muita Com naturalidade. muita Não era uma naturalidade. pauta, não era uma pauta para Não, não você. fiquei, não, não, nada. Cheguei para minha mãe e falei: olha, eu fui para a cama com um cara, gostei. Minha Uhum. mãe ficou assim, como? Tal, mas para mim era tudo muito natural. Sua mãe era uma pessoa cabeça mais aberta? Ela é ainda Ela muito aberta. ainda, ela ainda bem Tem aberta. 90 anos, inteiraça. Aham. Ela teve mais problemas de aceitação da minha irmã, que é heteronormal, assim, quando. É, Heteronormativa. heteronormativa, que quando minha mãe soube que ela dormia com o namorado, eu falei: "Ai, mãe, pelo amor de Deus, você não sabia que ela dormia com... Que coisa Mas, mais demodê, né? é, mas comigo nunca teve problema, porque eu sempre, eu acho que soube me colocar, Uhum. assim, mesmo... Exigindo respeito. E mesmo quando eu falo não entendo, tenho medo, não Uhum. estou seguro, eu sempre sou Uhum. muito assim, frontal. E as pessoas não estão muito acostumadas com frontalidade, né? Sim, Às sim. vezes eu posso ser até ríspido, grosso, faz parte do meu temperamento, mas geralmente eu sou um cara que Transparente. falo tudo, sou transparente e às vezes educado. E o seu pai em relação. Porque assim, veio a ruptura de vocês colocá-lo para fora de casa. Uhum. E aí, a partir disso, encerrou-se uma relação, nunca mais se Encerrou-se. encerrou-se uma relação. É, Então, ele também não teve pauta em relação à questão de não, sexualidade. não, ele nunca nos procurou, ele nunca deu eh, pensão alimentícia. É Uhum, curioso, né, que hoje em dia as pessoas vão presas, porque sim. não. Naquela época não, mesmo porque depois ele estudou, virou promotor, então Uhum, dentro do fórum, sim. né, O alguns, corporativismo é, alguns processos o ajudaria. desapareceram e tal. Meu pai, anos depois, um irmão meu, por parte de pai, Sim. me viu na Hebe Camargo. Uhum, Nossa, quando eu fazia Eva Perón, que eu vim para o Brasil, fui no programa da Hebe Camargo e esse meu irmão, que na época já tinha 16 anos, me uhum, viu e sabia que eu era irmão. sim. Aí ele foi com meu pai assistir Eva Perón. E aí que eu vi meu pai, acho que 16 anos depois de que ele foi embora. Uhum, Mas é como se eu tivesse visto ele agora. Ela assim, oi, oi, tudo sim. bem? Tudo. Assim, qualquer coisa, Sim, né? sim, sim. E minha mãe, na época que meu pai foi embora, que, bom, enfim, que eu e ela levamos as coisas dele para fora e deixamos na casa da amante, é, eu lembro que minha mãe me levou para o psicólogo, porque achava que aquilo eu estava sublimando para não entrar em neurose e tal, e Uhum, eu fiz algumas uhum, sessões ali. E lembro que eu fui dispensado sim. pelo psicólogo, porque ele falou: seu filho já sabe bem os papéis, não tem o mito da paternidade, da maternidade, Sim. essa coisa assim religiosa, sabe? Pai e mãe Uhum, acima de tudo. Não, uhum. eu acho que qualquer pessoa pode estar acima de tudo se for bom. Sim, sim. Se for castrador, se for, sei lá,
Abusivo. abusivo, não tem por que estar acima de tudo. Uhum, Né? uhum. Então, eu acho que eu nunca tive medo de céu e inferno. Não é uma construção cristã, não faz parte da sua Não, trajetória. não, embora fui criado, bom, dentro daquela Veio coisa, até né? numa escola católica, né? Católica, minha mãe também é católica, mas nunca vai na igreja, aquelas coisas, né? Sim, sim, sim. Enfim, E aí veio a primeira experiência com um homem aos 25 anos, yeah. e depois vieram vários relacionamentos e um Uhum. casamento, E um né? casamento. Eu acho legal a gente Hum, pautar as outras gerações, porque de um modo geral, quando a gente produz conteúdo para a internet, quando a gente está nas mídias sociais, hum. esses jovens, a geração Z, eles acham que as conquistas aconteceram, sabe? Assim, né? Assim, É, como a descoberta do Brasil, assim, sim, já. né? Não sabem que existe um caminho, que houveram várias pessoas que abriram portas Exato. E anteriormente, muitas fecharam e também. muitas fecharam Yeah. também. Teve muitas violências, teve de certa maneira, era um outro cenário que hoje a gente não vivencia, Hum, mesmo sendo um país que ainda é muito LGBTfóbico, né? Como muito. que foi para você a experiência, os relacionamentos, como foi a construção desses relacionamentos nos últimos 30, 40 anos? É aquilo que eu estava te falando, Bruna, antes de nós entrarmos aqui no ar. A maior parte dos homens que eu tive se denominavam héteros. Você é que era gay, Eu eles que não. era gay, eles eram héteros, né? Certo, O certo. único gay no mundo era eu, Sim. naquela época, né? E eu sempre achei que aquilo era uma deformação deles, Sim. né? Mas, como muitos foram legais, Uhum. mantivemos relacionamentos. E curiosamente, ou paradoxalmente, o cara com quem eu me casei foi o único gay genuíno, Sim. assim, que Assumidamente. assumidamente desde os 16 anos, que a família inteira sabia, aquela coisa toda. Uhum. E para mim foi uma das pessoas que mais me castraram, Uhum. entende? Uhum. Que tinha regras, que tinham, dentro da relação começaram a vir papéis definidos. Eu odeio papéis definidos. Sim. Papéis definidos Que só é no palco. um pé não, os dois dentro do machismo estrutural. Claro, claro. Reclamava, por exemplo, da comida. Opa, oi? Como assim? Oi? Ah, mas você sabe que eu não gosto de pimenta. Ah, eu lamento, eu gosto. Então o que que aconteceu no casamento? Ele começou a fazer a comida dele, eu a minha. Sim. Eu comeria a comida, eu sempre comia a comida dele sem nenhum problema. Mas ele, Uhum. por tal, não comia a minha. Uhum. Entendeu? Ah, Uhum. porque você gosta muito de macarrão, porque você põe pimenta, sabe esse papo, a miséria humana, né? Sim. Depois, sexualmente, era tudo negociado, Uhum. nada. Olha, eu fui casado 10 anos com uma pessoa e não lembro de eu ser requisitado por sexo. Uhum. Sabe assim? Quando você está desprevenido, a pessoa vem por Sim, trás ou vem para sim. frente, te dá um beijo. Sim, senhora, né? Senhora, não tinha isso. Era Uhum. tudo negociado, era tudo. Isso sim me deixou mal, enfim. Mas faz parte, eu acho que eu talvez aceitei. Uma vez eu li uma coisa que é muito interessante, que fala assim, que o divórcio começa no namoro. Ou seja, a pessoa já começa a dar. Sim. É que dificilmente as pessoas mudam por si só É, e definitivamente a gente não muda ninguém, não muda. né? Então eu percebia isso no dia a dia, quando a gente estava se conhecendo. Mas sabe quando você para? Ah, comigo não vai acontecer. Ah, Sim. imagina, isso não vai rolar. E rolou. E rolou. Somos amigos, é uma pessoa Aham. que eu adoro, gosto muito, torço, mas eu creio que me bloqueou em muita coisa, que depois eu Uhum. tive que eu mesmo. Quando eu saí do casamento, a minha autoestima estava baixa. Sim.
sim. sabe? E que traz um pouco de relações abusivas dentro do universo LGBTQIAP+, que as pessoas acham que também é um universo muito desconstruído Ah, e que somos todos muito respeitosos, né? uhum. Mas que, na verdade, essa abusividade, ela é constante. Eu não vou dizer que é a regra, porque isso seria leviano da minha É, parte, eu não tenho nem dados para isso, mas que é constante, às vezes não denunciado, uhum. porque existe uma amarra emocional, É, uma carência afetiva que é. veio das experiências que nós tivemos em relação aos nossos familiares, né? Exato. E uma coisa que eu percebo, Bruna, é que o homem não se vitimiza. Não se vitimiza, assim, sabe? Uhum, Mesmo dificilmente, enfim, mesmo homossexual e tal, não se uhum, vitimiza, tem uhum, vergonha, tem, uhum. né? É não se coloca, não se vitimizar, é não se colocar no local de vítima. Eu não É, posso ser vítima. porque eu sou acima disso, né? E eu acho importante, como eu acho importante vivenciarmos o luto, não Uhum, só da morte física de alguém querido, mas assim, terminou um relacionamento, ficar triste, sim, chorar, não sim, manter já, cortar o cabelo e já sair para a noite sim, atacando para todos os lados, né? sim. Então, o homem, é por isso que o meu trabalho está muito ligado à ambiguidade. Eu Uhum, escolho personagens ambíguas, ou eu adoro interpretar mulheres transgressoras, uhum, assassinas neuróticas, uhum. sabe, que tem uma outra visão, porque nessa outra visão a gente busca um equilíbrio. O As teatro me quebras de ajuda muito. paradigma dos papéis do homem e da mulher É. dentro da sociedade. E esses papéis, eles estão também, infelizmente, definidos ou querendo se definir dentro das relações, Sim. né? Mas o casamento, para você, teve algum a instituição, a celebração, a possibilidade do casamento, teve algum significado para você? O ato, o ato de poder casar com um homem, trouxe algum significado, tinha algum significado para você? Olha, eu acho que não, na hora que eu casei, eu acho que o que eu percebi que me deu foi visibilidade como Uhum, profissional. uhum, Porque eu casei em Portugal, a televisão foi lá, porque nós fomos os primeiros homens que casaram em Portugal, pessoas do mesmo sexo. Imagina, uhum, primeiro, dois brasileiros tiveram que casar em terras portuguesas para ser o uhum, primeiro a dar o passo, né? Então uhum, a juíza dentro do notário chorou na hora da cerimônia, uhum, tremeu, né? E uhum. eu falei, mas a senhora está chorando porque são dois homens que estão casando ou porque está emocionada porque o país está dando um Um passo passo. adiante? E ela falou, não, a República Portuguesa está dando um passo à frente. Ela estava assim do nosso lado, né? Foi até no almoço que nós demos, Uhum, aquela coisa toda, uhum. né? Então, para mim, o casamento foi bom nesse sentido, De abrir as de abrir portas. portas que outras pessoas. Agora, eu e ele já vivíamos juntos e Sim. então. Só que quando você tem um papel na mão, curiosamente, eu virei sócio dele, sabe? Eu acho que Uhum. o papel fez eu virar sócio dele. A gente vive num país onde o papel. Eu falo a gente vive, porque embora você não viva, né? Você mora na Europa, sua Uhum. construção é uma construção brasileira. É. E o brasileiro, ele tem uma tradição de apego ao papel muito grande. É a forma como o nosso sistema jurídico foi Uhum. construído, é a forma com que hoje as relações são estabelecidas. Isso realmente não é de hoje. O fato de se ter uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, diz É. quem você é, De união de de fato, né? união Aquela de coisa que fato. parece que você está comprando o pedigree de É um o... animal, né? Isso, exatamente, Né? exatamente, É, exatamente. é É sobre isso. isso, né? Sobre isso. Meu animal tem até pedigree, sabe? Tipo Sim. assim. Mas por outro lado, justamente por ter o papel ter essa importância tão significativa, o ato acaba sendo um ato político.
de abrir portas e de demonstrar igualdade de direitos e de demonstrar que não tem diferenças e da gente evoluir nessa construção de direitos, assim. Agora, eu aprendi muito no casamento, também tem o lado positivo. Sempre tem. Sempre tem. Ele foi sempre muito companheiro, ele é companheiro ainda. Aprendi muito, aprendi a me ver através dele também os meus exageros, né? Porque eu gostei muito dele. Eu amei muito para dar um passo assim, bom, então vamos casar. Sim, sim. Eu amei, eu quis, sabe, fiquei bom. Sabe, teve um momento assim que eu me sentia bom. A gente tinha casa, a gente morava na montanha, a gente ia no mercado, aquela coisa, o faz de conta e tal. Mas infelizmente não é assim. Um dia você acorda e fala, oi, o que eu tô indo para trás? Espera aí, entendeu? Bom, vamos voltar pro profissional. Vamos. Voltar. Você fez inúmeras peças, inúmeros trabalhos, e foram trabalhos extremamente prestigiados, com prêmios significativos, em locais onde dificilmente os brasileiros acessam com facilidade, que são prêmios internacionais. De todos esses, qual o que tem um significado na sua vida mais relevante? Qual que é aquele que você acessa e fala, esse daqui valeu muito, 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 muito a pena eu ter desenvolvido. Claro que todos têm a sua relevância, né? Claro. Todo trabalho que eu faço, eu amo fazer, eu amei fazer e tal. Mas tem um que foi um divisor de águas, que foi Olhares de Perfil, o mito Greta Garbo. Durante 25 anos eu fui Greta Garbo, para quem não conhece, tem muita gente que infelizmente não sabe quem foi Greta Garbo. Foi uma das grandes atrizes, ou pelo menos a que mais teve mídia, nos anos 30, 40. Era lésbica, era politicamente radical, de esquerda, tensionava matar Hitler, tensionava boicotar Franco, o general Franco, na triste Guerra Civil Espanhola. Esse papel que eu fiz no teatro, eu levei mais de 1 milhão de pessoas ao teatro ao longo desses 25 anos. Que é um número significativo quando a gente fala de teatro, principalmente. Porque tinha dias também que nós já tivemos 10 pessoas na plateia, sabe? E teve épocas de ter 1.500. Sim, né? sim. Mas como foram muitos anos, e foi um papel que eu renegociei comigo a ambiguidade. E vi o quanto a Europa desconhecia o tema. Porque o fato deles me vangloriarem de uma tal forma, eu vi que ali estava carente, claro. Né? Quer dizer, só eu fiz papel sobre ambiguidade sexual, ou ambiguidade geral. De gênero. Só eu. Parece que ninguém naqueles anos tinha feito isso. Eu lembro que quando eu estreiei em Hamburgo, na Alemanha, as 10 primeiras fileiras assim, era só drag queens. Eu lembro que do palco, porque eu descia como Garbo para falar um texto e tal, que eu olhei assim, era todas drag queens, a plateia inteira. E depois foram todos no meu camarim chorar em alemão, né? Quer dizer, a gente sempre imagina que... E você em português. E eu em português, mas que alemão sempre tem um passo à frente. Sim. Estão muito mais... em muita coisa estão. Sim. Mas naquela época, eu acho que a repressão era geral. Eu lembro de Boy George ter ido me assistir em Londres. Eu lembro da irmã da Margaret Thatcher. Então, eu chamei a atenção de políticos, de bispo. Sim. Sabe? Sim. Como se eu fosse E trazendo um papel que hoje é como se fosse hoje uma pauta não binária. Que ainda hoje é muito debatida, principalmente no Brasil. Muito
é de uma ignorância muito grande a gente sempre pensar de forma binária. Eu tenho que escolher isso, eu tenho que Exato. escolher isso, eu tenho que ser homem, eu tenho que ser mulher, Eu tenho que ter esse né? jeito ou Exato. outro. Eu tenho que me Exato. relacionar. Se eu vou me relacionar com homem, eu não posso me relacionar com mulher. Então é Ok. sempre uma construção de um cérebro binário. Então, se hoje já é muito difícil, eu imagino a época em que de fato não se tinha qualquer É, referência a essa é. ambiguidade. Então, esse papel concretamente da Greta Garbo, eu acho que é um divisor de águas na minha carreira. Uhum, Porque além de eu ter recebido os principais prêmios do Teatro Mundial, sim. eh, eu vi que eu estava num caminho certo. Porque, Uhum, na verdade, quando eu comecei a escrever esse texto, era para falar da minha solidão, uhum, enquanto ser meio que desconstruído. E o sim, que era, como que eu deveria me construir? sim. Então, o teatro, para mim, ele serve de referência como aprendizado, como senão a gente enlouquece, né? Então, antes de ir para a terapia, eu prefiro fazer teatro, Olha, que interessante. não é? E os próximos, assim, o que que você está trabalhando hoje? Quais são os próximos passos, os próximos objetivos que já estão na sua mente, né? Já, bom, Porque é um processo contínuo, enquanto houver é, vida, é, há personagens, exato. há A trabalho, há trabalho, construção, há desconstrução também, principalmente, né? né? Bom, então, assim, resumindo, eu estou fazendo agora a temporada de Morte em Veneza, que é do Uhum, Thomas Mann, Prêmio Nobel de Literatura. uhum, É um espetáculo maravilhoso com direção do Vinícius Coimbra. Nós estivemos em São Paulo 3 meses, fizemos Rio de Janeiro e sim, daqui vamos a Belo Horizonte. sim, Estreamos dia 22, 23, 24 de setembro no uhum, Teatro Feluma. Depois eu fui convidado para inaugurar a Casa da Ópera em Ouro Preto, né? sim, Depois talvez vamos a Porto Alegre e tal. Paralelamente a isso, o Teatro J. Safra, aqui de São Paulo, me convidou para estrear assim nacionalmente uma peça chamada Broadway Station, no uhum, qual eu interpreto uma lésbica uhum, comunista, uhum, uma lésbica que existiu, só que eu não pus o nome dela verídico. Eu sim. criei enfim, um pseudonome, mas é baseado na vida dessa atriz que eu devo estrear em abril. E a minha Menina dos Olhos agora está na formatação de um roteiro cinematográfico que eu vou precisar Uhum. da tua ajuda, Bruna, juridicamente, que eu estou escrevendo sobre violência de gênero homoafetiva, Sim, né? Que conta a história de uma personagem brasileira, que sou eu, de São Paulo, que sou eu, mas não tem nada a ver, não é uma não é uma biografia, é uma biografia, autobiografia, sim. que mora na Galícia, por acaso é onde eu moro também. O filme vai ser rodado também na minha casa por questões orçamentárias. Sim. Que ele se comunica com um homem durante 1 ano e meio Uhum. pela É uma relação internet. homoafetiva, são É, dois homens. 2 homens, homoafetiva, e que esse homem um dia vai para a Europa e faz uma surpresa para morar comigo na minha casa. Certo? A partir daí, eu vou percebendo um terrorismo psicológico que vai pouco a Uhum. pouco minando pelas bordas e tal. Uhum. E eu conheço muito pouco desse homem, embora a gente tenha se comunicado durante 1 ano e meio. E quando, Relações atuais, relações é, virtuais. virtuais. E quando eu vou vendo quem ele é um indígena. Ele Uhum. é enfim, vem do Xingu, mas já Sim. morava não sei aonde e tal, aquela coisa toda. E aí eu quero entender, porque eu gosto dele, mas eu quero entender, né, para poder dar uma roupagem. A Sim. partir daí eu sofro realmente um abuso sexual, é Sim. um estupro mesmo, mas é um Uhum. estupro que é outra conotação. O filme começa, eu estou na UTI Sim. todo estourado, né? É um Uhum. estupro para matar, não é Sim. simplesmente para.
E a partir daí eu viro refém Uma dele. violência extremada. Extremada, né? Uhum. Por excesso de medo dele, Sim, de me perder. sim. Porque se vê Uma que aí... Uma patologia. patologia, exatamente. Então é um espetáculo, um filme, que depois que eu consigo me reabilitar dessa, enfim, dessa surra que eu levei com tronco de árvore, com galhos, que ele enfim, deforma todo o meu rosto. Quando, passado quase um ano, eu me recupero, eu fujo para o Brasil. Uhum. Por quê? Primeiro, a minha personagem não se vitimiza, Uhum. tem vergonha. Sim. As autoridades espanholas camuflam, te tratam assim como um veado, aquele veado que não soube Que se impor. merece. E que merece apanhar, talvez? Talvez, né? Que você vai se meter com isso, Sim. entendeu? Tipo assim. Sim. Para mostrar, inclusive, que muitos homens aqui no Brasil Uhum. que sofrem abuso dos seus companheiros, ou mulheres que sofrem abuso das suas companheiras, Sim. não denunciam. Acha que a denúncia é só para feminicídio. Uhum. E que a Lei Maria da Penha só ajuda a mulher que apanha do homem. Não. Sim. A Lei Maria da Penha também tem outros braços que todo mundo que é oprimido Uhum. pode recorrer. Sim. Né? O Sim. homem, a lésbica, a trans, enfim, seja Sim. o que for. Sim. Né? Então, inclusive, recentemente, tem umas 3 semanas, nós tivemos a primeira decisão do Brasil que se aplicou a Lei Maria da Penha a um homem trans que foi vítima de violência por um irmão. E aí o contexto familiar levou em consideração a ser uma violência de gênero pela circunstância de fragilidade que aquela pessoa tem. E é onde eu vou precisar da tua ajuda, Bruna, jurídica. Vai ser um prazer. Você vai entrar, inclusive, como assessora do roteiro. Olha, adorei, hein? Olha, já adorei, hein, já tô olhando para a câmera ali, adorei, gente, adorei. Porque eu quero entender, e você vai me posicionar, quando eu te mandar o roteiro, né? Porque ele está em fase aí de crescimento. Eu já tenho toda a história, já desenvolvi mais de 50 cenas, mas eu quero entender, 2 homens brasileiros, que um sofre agressão, que é outro brasileiro. Sim. Por que eles não denunciam? Porque a minha personagem não denuncia o outro, com medo de que o outro seja deportado. Então é isso que eu queria que você visse. Qual é a tratativa, acho que não é, o tratamento que 2 ou um brasileiro fora do Brasil pode recorrer à justiça aqui para ajudar. Sim. Ou se necessariamente, porque uma coisa é a delegacia online, mas a delegacia online só se faz efetiva se depois você vem presencialmente e dá continuidade à denúncia. Sim. Entendeu? Então, aí nós vamos ter o maior prazer em trabalhar o roteiro, mas eu não vou dar spoiler, que é pra você ir no cinema assistir. Tá bom. Né? Então tá. Não, eu só tô te falando Concorda? isso. Concordo. Vamos fazer uma antecipação, né, gente? Tem que ir ao cinema. Eu tô te falando isso para você entender aonde agora existem o roteiro muitas tá parado. nuances em relação às violências de gênero, tanto no Brasil quanto no exterior. E a gente precisa pautar a questão, sim, e trazer esse significado. Eu fui na Secretaria da Diversidade aqui na Major Sertório. O advogado me recebeu. Eu fiz uma série de perguntas que eu senti respostas ainda sem muitas certezas. O direito de gênero, o direito LGBTQIAP+, é realmente muito restritivo ainda no Brasil em termos de formação. Os pouquíssimos profissionais que existem no país tiveram que fazer uma formação, de um modo geral, autodidata. Não é ainda agora que está começando uma formação mais acadêmica, um estudo mais acadêmico sobre a questão, o que não é muito difícil de justificar, porque a gente está falando de 11 anos de construção de direitos, então é uma coisa muito recente. Então,
realmente é muito ultra especializado. Se Uhum. você não tiver nos meandros ali do dia a dia do direito LGBT, de fato você vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas super à disposição para te ajudar Ótimo, ótimo. dentro dessa construção. Porque eu acho que esse filme pode ser uma luz para Uhum, muita gente uhum, que não tem essa possibilidade ou talvez esteja na zona de conforto porque acha que um relacionamento uhum, desse gênero é para toda a vida, uhum. né? Sim, por falta de. Isso é extremamente comum, gente. A gente precisa falar sobre violência entre casais Exato. LGBTQIAP+, porque existe figuras e papéis psicológicos de abuso que estão pautados nas relações vivenciadas ao longo da vida por essa pessoa LGBTQIAP+, Uhum. que, de um modo geral, foi expulsa de casa, É, teve uma rejeição. Não é todo mundo, óbvio que não é todo é, mundo, mas é uma grande parcela hoje da comunidade LGBT uhum. ainda é estigmatizada e É, ainda tem essa ruptura familiar muito é, grande. é. E aí você vai projetar no seu parceiro uma falta de afetividade que não Exato. cabe a ele. Não cabe a ele. E é isso tudo que gera todas essas questões. É também, não é só isso. Mas é o que gera todas essas questões de violência e de abuso, que às vezes é mais frequente no público LGBTQIAP+, embora não seja denunciado, Uhum. do que num público hétero, É. em relações héteros, E uma coisa cisnormativas, né? que me chamou muito a atenção é que entre indígenas, eles também são abusados pelos companheiros. Porque os indígenas têm homossexuais, têm Tem na lésbicas, sociedade têm como um todo, trans, né? têm tudo, né? Uhum, Eu conversei outro dia com um cacique, uhum, muito cabeça aberta, assim, uhum. assim, não cabeça aberta, como tem que ser, Sim. transparente, sabedor de leis, de cláusulas e tal. Uhum, uhum. E que eu acho que o filme também, porque trazer o indígena também para dentro dessa conversa é importante. Sim, sim. É importante. Porque é outra minoria. É outra minoria, Sim. né? Então o filme se passa na Galícia, que é para quem não sabe, é noroeste da Espanha, Santiago de Compostela, Ourense, Vigo, aquela região. O filme se passa no Brasil, Belo Horizonte e no Xingu. Porque Uhum. a minha personagem fugindo do meu agressor Sim. vai para o Xingu em Uhum. busca de algumas respostas. Porque no fundo, apesar da surra, a Uhum. minha personagem ainda quer Resgatar. resgatar. É tão absurdo isso. Você vê o quanto a pessoa está ainda sob o domínio da outra. E Sim, isso eu acho importante a gente falar, até como crítica, porque tem gente que prefere apanhar, mas continuar. sim. Porque existe uma dependência. Não necessariamente é uma preferência, é uma Independente. dependência. E a É, conscientização, talvez, que é um processo de educação, talvez ajude diversas as pessoas a ressignificar essa relação. ótimo, Às vezes não tem nem consciência ótimo. da dependência. É, E aí, a partir de um processo de conscientização, aí cabe a ela, né, tomar uma uhum. decisão consciente. Eu estou te falando isso porque, assim, você... Eu te conheci ontem, na verdade, né? Porque eu Sim, entrei no teu podcast, porque vocês me convidaram ontem mesmo. E sim. quando eu vi você falando, quando eu vi alguns entrevistados, eu falei, esta Bruna, além de assessoria, você vai estar como atriz. Olha. Você vai estar como atriz nesse papel, Ó, recebo. de transcodificar para minha Sim, personagem alguns pontos, sim, entende? sim, Porque o filme, ele tem a carpintaria da ação, sim, mas ainda não tem a jurisdição, sim. porque eu não sei.
E é extremamente importante porque, de um modo geral, o público não entende os seus direitos. É muito inacessível ainda. Exato. Meu papel como educadora é transformar palavras difíceis de fácil entendimento. Porque é a partir da educação que a gente transforma esse país. Yeah. Não existe outra Não, forma, é educação, senão a partir esclarecimento. Quando fala educação é esclarecer, transcodificar o que é isso. difícil em coisas práticas para uma ação, Sim, não é? sim, com certeza. Então, porque eu estava já buscando o homem que fez toda a pesquisa na Universidade de Michigan, Uhum, que chegou a essa nomenclatura, sei lá, 75%, sim. 46%, porque aqui no Brasil não estava encontrando. E ontem, Uhum. você para mim foi uma luz, assim, fum. Falei, mas não, é ela está falando o que eu quero dizer no filme. Então você vai transcodificar e você também vai ter uma participação. Não estou Olha, falando isso aqui para olha, encher linguiça, olha, entendeu? gente, que Entendeu? maravilhoso. Tá bom? Mas isso é o universo. Eu acredito muito no universo colocando as pessoas certas, nos momentos certos, nos locais certos. Principalmente quando a gente tem sinergia de objetivos, né? Yeah. De ressignificação, de educação, de Yeah. transformação e Yeah, etc. Cada um no seu papel. Você Exato. como um artista e eu como uma educadora e advogada. E advogada. Muito legal isso. Muito Que papo fantástico. Ai, eu adorei. Eu também. Nossa, foi muito legal. Passou tão rápido. Passou, olha aí, passou 61 super minutos, rápido, gente. super rápido. Muito obrigada Muito por ter obrigado. aceitado. Não, e obrigado por terem lembrado de mim para poder, enfim, falar. E eu estou aberto aí para outros, né, podcasts. Vai ser um prazer imenso, um prazer Depois imenso. você passa o seu contato. Sim, tá? com certeza. E a gente vai falar e eu vou te mandar, passa também o seu e-mail Sim, para eu te mandar o roteiro. fechado. Porque no roteiro também, para entender, tem fotos. Uhum. Tem fotos para ilustrar não só as locações, como o que vai acontecer em cada momento. Porque começa por um excesso de expressão que começa a machucar. Sim, E disso vem a agressão. sim. Porque tem muita gente que acha que o sexo tem que ter dor, né? Uhum. É porque está muito associada à questão do pecado, da imoralidade, dessa construção de que você tem que sofrer por estar em pecado. Né? Essa construção cristã distorcida da nossa sociedade. É meio né? Inquisição, né? É, total. Gente, olha, infelizmente eu vou ter que finalizar, né? Queria falar aqui o dia inteiro. Mas a gente tem horário, né? Esse papo continua em outras oportunidades. Outras oportunidades. Com certeza. E aqueles pedidos clássicos de você curtir, compartilhar esse conteúdo, ativar o sininho, seguir o canal e também acompanhar o trabalho do nosso querido convidado hoje. Vá prestigiá-lo nas peças que estão em cartaz e também segui-lo nas mídias sociais, que você vai ter mais informações aí dos futuros trabalhos dele. Muito obrigado, realmente, obrigado, ter aceitado. E qual o seu Instagram? Acho meu legal. Instagram é Roberto, _, que é aquele tracinho embaixo, Cordovani. Exatamente. Tá. E vai estar na descrição do vídeo também para poder facilitar, né, vocês encontrar, tá bom? Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchauzinho.